essa briga do inferno. Isso é para atrapalhar a obra. Não vi um período, eu vou falar, Jesus. Pastor se revolta com o cenário atual das igrejas hoje no Brasil e resolve abrir a boca e magoou muitos cristãos adormecidos que estão dentro das igrejas. Esse aí é o pastor chamado, mais conhecido como Segundo Almeida, e em uma de suas pregações ele acabou dando um sermão para toda a igreja brasileira. Observe bem o que esse pastor falou e fique até o final, porque talvez até você mesmo fique com raiva desse pastor e também deste vídeo aqui e queira sair no momento da fala do pastor, mas eu peço que você fique até o final, que eu vou querer a sua opinião. Veja aí, olha. Aqui nesse púlpito, você não vai ver política partidária enquanto eu for o pastor dessa igreja. Preferência política não é questão essencial da fé. Achar que uma pessoa só pode ser crente se ela votar como você vota é falta de maturidade e uma tremenda dose de arrogância. Amadureça, meu irmão. Converse sobre política se você quiser, debata o assunto se você quiser, mas aprenda a respeitar as pessoas. Então escute o que eu vou entregar aqui nesse ano eleitoral para essa igreja. Qualquer membro dessa igreja que eu perceber na internet falando palavrões, achincalhando pessoas, qualquer, nós vamos convidar o gabinete. Você não estará representando essa igreja achincalhando pessoas pelo voto dela na internet. Aqui nesse púlpito, você não vai ver política partidária enquanto eu for o pastor dessa igreja. Como você ouviu, e o que eu disse, né? Acredito que nesse momento dessa fala desse pastor, muitos tenham saído desse vídeo. Porque hoje, infelizmente, os cristãos, eles querem ouvir aquilo que massageia o seu ego, aquilo que lhe agrada. Mas, infelizmente, é uma realidade de hoje. Eu acredito que 80% da igreja hoje está totalmente contaminada pelo espírito do anticristo. Você vê, né? Crentes criticando os católicos por adorarem imagem de escultura. E ao mesmo tempo que você vê cristãos, crentes, criticando os católicos por essa prática, aí você vê cristãos que se dizem crentes em Jesus adorando políticos e sempre usando aquele velho discurso: ah, não estou adorando, estou lutando pelos meus direitos, estou lutando por um país melhor. E só que a gente não vê esse mesmo cristão lutando da forma que eles lutam por homens corruptos, por política. Você não vê esse mesmo cristão lutando pelo evangelho dessa forma. Você não vê ele lutando pelo nome de Jesus dessa forma, mas por políticos, por homens que eles acreditam, aí eles lutam com todas as garras e falam que está lutando pelo evangelho, que isso e aquilo, ou seja, colocando 100% a mão no fogo por aquele político, achando que é como se eles andassem 24 horas com aquela pessoa, como se eles conhecessem a índole daquela pessoa, o caráter daquela pessoa. E na verdade eu acho que o cristão ele deveria lutar por almas, lutar pelo evangelho, não por homens corruptos. E a gente vê cristãos em redes sociais brigando e xingando os outros, odiando, tudo isso porque a pessoa volta contra o político dele. Aí eles começam a ser juízes, falar o que é certo e o que é errado, que se faz isso não é cristão, que se faz isso Jesus não apoia, que não sei o que, só apoia se votar no político dele, que Jesus é a favor do político dele. Isso tudo, na verdade, para mim é uma palhaçada, uma total palhaçada, porque a gente sabe que Cristo está voltando, nada desses homens corruptos vão mudar nada. E eu acredito, tem cristãos que votam errado? Sim, tem, mas cada um há de pagar pelos seus atos, cada um há de prestar contas a Cristo pelos seus atos. Então quem somos nós para estar batendo o martelo e falando que não é cristão porque faz isso e não sei o que, e ao mesmo tempo que o irmãozinho está batendo o martelo aí, criticando, julgando os outros, ele tá odiando, cheio de rancor no coração, querendo ser o justiceiro. Mas não, o cristão que idólatra, que tem que ser o político de estimação, ele se acha o advogado desse político, ele se acha o juiz a favor desse político. E aí, quem não é a favor do político dele, ele
tora tudo, critica e xinga, chama de amaldiçoado, mas ele é abençoado, porque ele tem seu político de estimação. Jesus disse para ele que todo mundo tem que votar naquele político dele. Sendo que você não vê essa luta toda desses cristãos pela a verdadeira mudança, pela mudança de alma, pelo verdadeiro evangelho de Cristo. E o pior de tudo é ver pastores no meio dessa guerra toda, pastores envolvidos nisso, pastores envolvidos em esquemas de corrupção por conta de política, pastores brigando, xingando, odiando os outros em redes sociais por conta de política. Pior que eles sempre vêm com aqueles argumentos lindos que está lutando porque Cristo quer que o seu povo isso e aquilo e não sei o que, sempre bota Cristo no meio e ilude milhões de pessoas. Ou seja, dentro das igrejas eles pregam, vamos dizer, um evangelho ali, beleza, pregam Bíblia. Bíblia que eu tô falando é abrir a Bíblia e falar algum versículo, que pregar a Bíblia de verdade é diferente. Mas vamos dizer, dentro da igreja eles pregam versículos bíblicos ali, alguma passagem do evangelho. E em redes sociais eles pregam política, podendo pregar o evangelho para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que estão afastados. Mas não, eles preferem pregar seu político de estimação. Veja bem aí o que esse outro pastor falou sobre a política, sobre esses cristãos. Veja bem aí, olha. Esse ano é ano de política. E eu não voto aqui em Rondônia. Eu não voto em Rondônia. Mas eu só voto em Uberlândia. Mas em nome de Jesus, se esse negócio política, essa briga do inferno, isso é para atrapalhar a obra. Não vi um período, eu vou falar, Jesus, não vi um período em que política não traga divisão na igreja. Esse ano é o ano pior que eu vejo, é ano de política, porque a igreja fica toda dividida. Um grupo fala de A, o grupo fala de B, outro falando do outro, é crente falando de crente, querendo lugar de crente, não dizendo, vão todo mundo se converter, Deus é fiel, vão brigar pelas almas. E não adianta dizer que eu não prego em Rondônia. Quem me chamou foi Deus. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha sobre essa treta toda aí desses cristãos com política, brigando por política? Eu quero saber o que você acha de tudo isso. Qual a sua visão sobre isso? E aí, só agora chegamos ao final e eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse assunto. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não se esqueça, novamente eu vou pedir, né? Dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Após você fazer isso, eu lhe agradeço muito. E tamo juntos. Até o próximo vídeo desse canal.